Sejam bem-vindos à primeira edição do Conversa Instrumental. Meu nome é João Casimiro, sou baterista. E eu sou o Clesley Brandão, trompetista. Você está na rádio UFSCar 95.3 FM. Escute diferente. E o objetivo do nosso programa é entrevistar artistas do atual cenário da música instrumental brasileira, que residem no estado de São Paulo e que lançaram um disco independente nos últimos 2 anos. E hoje em nosso programa teremos a imensa satisfação de entrevistar esse grande trompetista, improvisador, também compositor e arranjador, Diego Garbim. O Diego, que é integrante da Big Band do Conservatório de Tatuí há quase uma década e já se apresentou ao lado de grandes nomes da música brasileira como Vitor Santos, Leni Andrade, Proveta e Vinícius Dorim. Hoje falará conosco sobre a sua atuação no Noneto de Casa e do primeiro disco do grupo que foi lançado no final de 2014. Diego Garbim, tudo bem? Opa, tudo certo, Clésia, e contigo? Sucesso! Diego, eu gostaria que você narrasse um pouquinho da sua trajetória musical. Minha trajetória musical? Bom, iniciei na música com 7, 8 anos com meu pai. Aí entrei na banda de uma cidade que eu morei chamada Palmital, onde eu comecei a tocar, eu iniciei no trompete. E aí dali eu morei até os 13, 14 anos e com 14, quase para 15 anos eu vim para Tatuí estudar trompete aqui no Conservatório de Tatuí. Eu aprendi violão e bateria com meu pai, né, assim. Foram meus dois primeiros instrumentos. Pode crer. E você vem então de uma família musical, né? Você é o mais novo de 4 irmãos? Procede? Sim, sou caçula de 4 irmãos. Todos eles são músicos também, né, Diego? Sim, todos eles são músicos, por influência do meu pai, né? Meu pai é músico profissional, e aí a gente acabou se influenciando com isso e decidimos seguir na mesma carreira. Qual que foi a influência de Tatuí na sua vida musical? De 100%, 99%. Foi uma influência muito grande, assim, foi onde eu conheci muita coisa nova. A cidade de onde eu vim é uma cidade muito pequena, uma cidade que não tem estrutura cultural, não tem muita coisa na questão de cultura, de música, né? Então foi onde eu conheci mesmo, onde eu tive contato com todo esse cenário musical que hoje eu conheço, assim, que hoje de alguma forma faço parte. Então teve uma importância muito grande para a minha carreira hoje. Cheguei em 2004. 2004 foi o ano onde eu entrei no conservatório. Em que curso você entrou lá, Diego? Eu fiz 3 anos de trompete clássico, né, de música erudita. Porém, no segundo ano eu já estava fazendo os dois cursos, tanto trompete clássico quanto popular. Aí no terceiro ano do clássico eu acabei abandonando e segui no trompete popular, que foi com o qual eu me formei. Em 2005 que você ganhou aquele prêmio naquele festival em Tatuí? Ah, sim, teve um festival e eles davam um prêmio pro aluno mais, o destaque, né, assim. E aí eu acabei me destacando, assim, e ganhei esse prêmio. E foi a partir de então que você passou a integrar a Big Band do conservatório? Sim. Aí, naquela época, vamos dizer assim, os alunos que se destacavam mais na escola eram chamados para tocar nos grupos, né, nos grupos como bolsista. E aí, como eu acabei me destacando nesse festival, dali em diante eu comecei a tocar na Big Band e fiquei como bolsista até quando eu me formei. E atualmente eu sou profissional nessa Big Band, né, no conservatório. Então já faz aí uns quase 10 anos que você toca na Big Band do É, Conservatório. exatamente. Agora esse ano vai fazer 10 anos, no final do ano vai fazer 10 anos. E já passou muitos artistas fazendo participação como convidado especial na Big Band, né? Você pode citar algumas pessoas importantes que você se recorda? Muita gente, sei lá, Vitor Santos, trombone,
Eduardo Neves, saxofone, Gessé Sadoc, Leni Andrade, cantora, né? E teve uma época que você começou a escrever também arranjo pra Big Band, né? Você não só tocava, mas começou a escrever arranjo pra Big Band do conservatório. Isso Ah, sim. demorou quanto tempo? Em que época foi isso, mais ou menos? Eu sempre gostei de escrever, assim, sempre meio que fui fuçado, né? Ficava tentando escrever as coisas assim, e como eu entrei na Big Band relativamente cedo, assim, no tempo que eu estava em Tatuí, né? Eu entrei em Tatuí em 2004, em 2005, no finalzinho eu já estava na Big Band. Então, foi uma influência muito grande também para essa questão da escrita, né? Então, aí eu não vou lembrar ao certo quando foi a primeira música que eu escrevi, mas em torno de 2006, 2007 ali eu já estava escrevendo assim. Você falou que o Vitor Santos participou, né? O Vitor Santos teve alguma influência nessa sua empreitada em escrever arranjos? Ah, sim, bastante. O Victor foi uma grande influência porque quando a primeira apresentação que a gente fez com ele, primeira de quatro, né? Ele veio 4 anos consecutivos e foi um baque assim, porque foi um contato com um tipo de arranjo, de escrita, assim, de estética musical que eu não tava, nunca tinha tido esse contato na minha vida. Então foi uma influência muito grande também para eu começar a escrever para Big Bands. Esse é um belíssimo arranjo de Vitor Santos. Você está ouvindo a rádio UFSCar. Se bem me recordo, nessa época nós já ouvíamos as coisas da Maria Schneider, Big Band. O Vitor Santos teve bastante influência, né, da Maria Schneider em seus arranjos. Você concorda? Concordo, sim, bastante. Tem bastante influência. Inclusive ele mesmo falava. Ele sempre falou isso aí, sempre colocava o nome da Maria Schneider nas conversas, assim, né? E você via, e a gente escutava bastante, então acabava que era uma ligação muito forte. Então você acha que pode dizer que a sua escola de arranjo foi estar participando da Big Band, tocando e ouvindo muito, assim? Bastante foi disso, sim. Bastante do desenvolvimento da minha parte de arranjo foi ouvindo ali, estando dentro da Big Band, né? Embora em um determinado momento isso acabou limitando, né? Só o fato de eu estar ali não era o suficiente. Então aí fui atrás de pesquisa, fui atrás de arranjos escritos, analisar, fiz festivais como, né, como aluno de arranjo, de composição, e até hoje estou buscando aprimorar esse lado do arranjo. Ô Diego, em 2008 entrou um guitarrista na Big Band do conservatório que também trabalhava com arranjo, não é verdade? Ah, sim, o Carlos Jafelite. E ele te ajudou em alguma coisa com arranjo, assim? Sim, sim, ele já me passou vários materiais, inclusive ele me passou, se eu não me engano, umas 4, 5 grades da própria Maria Schneider. Que ele tinha, que ele conseguiu umas grades de estudo, assim, né, das músicas dela, e até hoje eu olho muito nessas grades, escuto muito as músicas que são relativas a elas, e fora isso, ele me passou vários outros materiais, e só de estar ali convivendo com ele, né, na Big Band, ele também já escreveu bastante para a Big Band do Conservatório e outras Big Bands, já foi foi uma escola muito grande também. Vamos falar um pouco agora sobre o Noneto de Casa. Então, de quem que foi a ideia de criar o grupo? Rapaz, agora você me pegou, porque eu não consigo lembrar de quem que foi a ideia. Eu acho que assim, foi uma ideia coletiva. Tipo uma conversa de bar. Exatamente, o João
já tinha o trio, né? Que era o trio o Jabur, né? Não, era o Jacarandá. trio Jacarandá. E a gente já tinha vontade de fazer um grupo maior, um grupo com metais, né? Justamente, acho que pela influência de eu ter tocado em Big Band e a maioria dos integrantes do Noneto já terem uma, uma ligação com grupos maiores. E aí a gente acabou, pô, unindo, né, o trio. Ah, vamos fazer um grupo maior, então. Aí eu me animei, como eu já tinha essa experiência de escrever algumas coisas para Big Band, para grupo maior, eu acabei escrevendo uma música, na verdade, para octeto, né? A gente fez um ensaio como octeto, que eram 2 trompetes, 2 sax, um trombone e o trio, que era bateria, baixo e guitarra. Fizemos um ensaio só, esquecemos e tal, e nisso eu acabei me animando assim e fui escrevendo. Acabei escrevendo 3 músicas. Já tinha essas 3 músicas prontas, aí um tempo depois a gente se encontrou de novo, vamos fazer o grupo, vamos. Aí acabou que a gente fez uma coisa que eu acho que é bem difícil de fazer, que é tipo passar um ano ensaiando toda quarta-feira esse repertório. A gente tinha 3 músicas só. Mas aí começou que todo mundo também ficou com vontade de arranjar. O Dô chegou com uma música dele, o João, né, também levou as músicas dele, o Rafinha. E aí o grupo nasceu. Quando a gente viu, o negócio já estava concretizado, a gente já tinha um grupo e já tinham tocado em alguns lugares. E hoje o Noneto é o que é. E essas 3 músicas que você trouxe primeiras elas entram no disco, né? Sim, sim, as 3 estão no disco. Em ordem cronológica, Samba de Sábado, Lu de Lu e Bossa Sem Nome. Você disse que a princípio o grupo tinha 8 integrantes e depois passou para 9, né? Isso tem a ver com alguma opção estética ou estrutural de arranjo? Sim, sim, eu acho que foi uma opção por estrutura de arranjo mesmo. E na verdade, por sinal, nessa época eu tinha feito um som com um grupo de São Paulo, que é o Projeto Meretril, né? Um grupo de um guitarrista Emiliano Sampaio, que eu acho que tá na gringa agora. E eu tinha feito um som com eles, ou não lembro se eu tinha feito um som ou se eu tinha visto o CD deles. E eu lembro que a formação era exatamente essa. Eram 3 saxofones, 2 trompetes e um trombone, e a base, né? E eu achei interessante essa formação. Né? Você tem agudos e graves ali, você tem uma formação bem legal em termos de estrutura de arranjo. E aí, como a gente estava ainda formando o grupo, tive essa ideia aí. Os integrantes do grupo permanecem os mesmos desde o início? Na primeira formação como octeto era um outro trompetista, né? O Rafael Sampaio, aqui de Tatuí também. Aí depois a gente acabou, né? Porque como eu falei, a gente ficou um tempo sem tocar. E quando a gente voltou, acabou entrando o Reinaldinho, né? O Reinaldo Zepp. E na primeira formação, nessa formação de Noneto mesmo, era também um outro saxofonista, o Max, né? E aí acabou também que ele, depois de um tempo, acabou saindo e a gente chamou o Negão, o Wellington, para fazer parte do grupo e tal. E aí desde então é essa formação. O Noneto surgiu no final de 2010, início de 2011, é isso? Acho que sim, provavelmente sim. Então estamos aí na base já de 5 anos praticamente juntos, né? E conta pra nós então, como que é essa experiência de tocar entre amigos? A experiência é vasta, porque além de você tem a experiência de amizade e de comprometimento ali, né, com a música, com o trabalho que a gente faz. Então isso gera vários tipos de experiência, assim, que agregam muito, tanto musicalmente quanto na parte pessoal.
Programa Conversa Instrumental, aqui na Rádio UFSCar. Você está ouvindo o programa Conversa Instrumental aqui na Rádio UFSCar. Hoje conosco, Diego Garbim, representando o grupo Noneto de Casa. Vocês tocaram bastante esse repertório do disco antes de gravar? Ah, sim, então, eu acho que a gente tocou bastante antes de gravar, assim, a gente já tinha ensaiado muito, né, como eu falei aquela hora, durante um ano, assim, praticamente, a gente passou ensaiando toda semana, religiosamente, e aí a gente começou a tocar, eu acho que foi a necessidade de gravar isso, foi surgindo com o tempo, assim, foi surgindo automaticamente, porque eu acho que é importante, hoje em dia, como está muito mais fácil, né, você registrar, você gravar, fazer um disco, ter um fonograma, é importante, porque daí como é que eu posso dizer, registra uma etapa do grupo, né? Uma etapa do grupo está ali registrada, porque o grupo precisa criar novos objetivos também. E é importante que você registre a etapa que você viveu toda ali, para que você possa criar novos objetivos. Eu acho que o disco nasceu, pelo menos eu tenho para mim que disso, assim, né? Uma vontade, ainda que inconsciente de todo mundo, de registrar, né, de deixar registrado uma etapa da vida de todo mundo, que eu acho que foi importante, assim, para todo mundo essa vivência do Noneto. Sem dúvida que a gente vai levar isso por toda a nossa vida, essa vivência que a gente teve junto ali. E, além do mais, com esse disco registrado. Das 10 músicas do disco, tem alguma que você acha que é, sei lá, sua favorita? Ah, não sei, acho que não dá para eu falar isso, não. Acho que é todas. Todas têm cada uma tem uma história diferente, cada uma tem, você lembra de coisas diferentes e aí vai. Eu, na verdade, quando eu escuto o disco hoje, assim, as minhas músicas, particularmente, eu nem gosto muito, assim. Eu prefiro ouvir até as músicas dos outros integrantes, assim. As músicas do João eu acho foda, assim, eu acho as melhores. Uou, João Casimiro, compositor. Ó, falando então em música dos outros, na quinta música do disco, a música do Dodi Carvalho, saxofonista, em Pratos Limpos, tem a participação do Gabriel, né? Do Gabriel Grossi na gaita. Então vamos aproveitar o ensejo e ouvir um pouco desse som. Lembrando que a gente está na Rádio UFSCar 95,3 FM. Escute diferente.
Estamos de volta aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Vocês acabaram de ouvir Em Pratos Limpos o saxofonista
Dodi Carvalho, que também é integrante aqui do Noneto. Essa música que teve participação e solo do Gabriel Grossi, gaitista. E, Diego, eu queria que você falasse um pouco sobre o convidado. Ah, sim, o Gabriel é, sem dúvida, aí um músico, um grande expoente da música brasileira, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Ele é integrante do Hamilton de Holanda Quinteto. A gente acabou tendo contato em São Paulo. Na época eu tocava num grupo São Paulo chamado Latin Jazz Ensemble. Né, nesse grupo, quem tocava era o JP, né, o Jotinha, e ele tinha contato, então ele acabou aparecendo, a gente acabou pegando amizade e todo mundo do grupo conhecia ele também. Eu acho que isso provavelmente deve ter facilitado ele a gravar essa faixa, né, a gente teve contato e ele conheceu o grupo uma vez também lá em Tatuí, a gente deu uma canja junto assim. E eu acho que isso aí adicionou muito pro disco, assim, porque ele é uma figura muito importante na música brasileira hoje em dia. Todas as músicas do CD do Noneto de Casa são de autoria de integrantes do Noneto de Casa ou tem músicas que são de amigos? Como que é isso? Não, então tem, em maioria sim, mas são duas músicas, se não me engano, que não são de autoria do grupo, que são as músicas Pau de Chuva, que é do Kleber Almeida, né, um baterista de renome, um professor muito, aí, professor de todos nós aí, uma influência pra gente. E uma música também de um guitarrista recém-formado aqui em Tatuí, chamado Daniel Barden. A música chama 51 Anos. Ambas as músicas são arranjos meus também. Você acha que tem um processo diferente de arranjo na hora de fazer arranjo da música dos outros? E talvez por que você escolheu essas músicas para arranjar? Eu acho que o processo principalmente, né, em relação às músicas do Noneto, assim, foi bem diferente, porque, por exemplo, as três primeiras músicas que eu tinha citado, que foram as primeiras músicas que eu fiz arranjo, elas foram feitas, já foram uma composição pro Noneto mesmo, assim, então o arranjo e a composição já foram feitos juntos, assim, né, e eu acho que é um estilo diferente de você arranjar, de você compor. Já essas outras duas músicas, você já tem a música pronta e você vai fazer uma adaptação, né, um arranjo para o grupo. E a música Pau de Chuva, eu já tinha visto essa música sendo tocada por um grupo em São Paulo, se não me engano, SP Combo, que era um grupo que um dos integrantes era o Rubinho Antunes, trompetista também, grande renome aí. E ele tinha um arranjo dessa música. E aí eu achei legal, ele até me passou o arranjo, só que eu acabei fazendo uma adaptação, assim, pro Noneto, porque eu não achei que o arranjo fosse muito, eu não achei que esteticamente ele fosse a nossa cara, eu acabei fazendo um outro arranjo, embora tenha tido bastante influência desse arranjo dele para a música Pau de Chuva, mas aí a história do Pau de Chuva é mais ou menos essa. Ao 51, eu acho que é porque eu tinha tocado bastante essa música com o Daniel, né, com o Daniel Barden, e eu achei que faltava uma música desse gênero, assim, pro Noneto, sabe? Uma música quase voltada pro lado do samba jazz, assim, uma música com essa cara. Apesar do grupo não ter surgido com uma proposta de tocar esse tipo de som, mas eu achei que era legal colocar e todo mundo consentiu, aí ficou essas duas músicas diferentes. Eu achei que deu uma cara legal pro CD. Como foi o processo de gravação do disco em vários sentidos, né? De como foi financiado o disco, se teve algum financiamento público e a escolha do estúdio, essas coisas mais técnicas assim, se puder falar um pouco. Sim.
Então, o disco foi financiado pelo Catarse, né, aquele site de financiamento coletivo, embora a gente já tivesse gravado o disco com cachês que a gente acabou guardando, né, no decorrer do tempo. Porém, a gente só tinha a grana realmente para captar e a gente acabou fazendo um pouquinho de mixagem e a gente já tinha tentado 2 ou 3 projetos pro Axis e não tinha conseguido. A gente ficou como suplente, mas acabou não rolando. Então, aí a gente acabou partindo para essa ideia de financiamento coletivo. E aí a gente, em relação ao estúdio, a gente escolheu gravar em São Paulo, né, num estúdio lá muito famoso lá, que é a Paulinas Comep, que tem uma sala muito boa para esse tipo de grupo, né? Uma sala grande, uma sala que, inclusive, a Mantiqueira, o último CD dela, o CD intitulado Terra Mantiqueira, foi gravado nessa sala, né? Com o mesmo engenheiro de som que é o Homero, né? O Homero Lolito, ele que captou pra gente e a gente acabou optando por essa sala e acho que em função disso, assim, da sala ser uma sala boa para grupos grandes, grupos maiores. E o processo de gravação, cada um foi gravando uma faixa? Ou era todo o time junto? 3, 4 foi? Como que foi o processo? A gente gravou todo mundo junto, assim, na sala, né? É uma sala grande, assim. A bateria gravou na mesma sala que os metais, porém com um biombo, né? A guitarra e o baixo, se eu não me engano, foram gravados em linha. Não, o baixo foi gravado em linha, a guitarra foi captada do ampli em uma outra sala. E acho que poucas coisas a gente gravou em overdub, assim, flautas, mas... E o solo do Gabriel Grosso também foi gravado em overdub, mas de resto, assim, foi praticamente tudo, todo mundo junto. Acho que a gente deve ter gravado uns 2, 3 takes de cada música. Fizemos algumas emendas, né? Não vou mentir, fizemos algumas emendas, mas foi praticamente tudo ao vivão, assim. Então isso de repente demonstra, né, que os ensaios de quarta-feira foram eficazes? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. O fato da gente ter ensaiado bastante tempo ajudou a gravar o CD diretão, assim, né? Eu acho que o que mais às vezes pode ter pegado foi o fato de todo mundo estar um pouco nervoso, né, por gravar. A gravação é sempre um processo difícil mesmo na parte do nervosismo, porque você não pode errar, né? Você tá ali. Mas o fato de ter ensaiado muito ajudou muito. Como que foi a primeira apresentação ao vivo do Noneto? Ao vivo, se eu bem me recordo, foi uma canja que tinha ali em Campinas. Provavelmente essa canja seja promovida pela galera da Unicamp, né? Ali no bairro de Barão Geraldo. E foi em frente a uma temaqueria ali. A gente tocou ali, se eu não me engano, a gente tocou essas 3 músicas que eu tinha falado: o Bossa Sem Nome, o Samba de Sábado e o Lua de Lua. Acho que essa foi a primeira apresentação ao vivo do Momento. Diego, você falou alguma coisa sobre a Mantiqueira, né? O lance da sala de gravação ser a mesma. Sim. Acho que a Mantiqueira tem uma grande influência no grupo e recentemente a gente viu que Noneto de Casa dividiu o palco com a Mantiqueira no Festival do Uruguai. Como foi essa sensação e como foi essa participação do Noneto no Uruguai aí no festival? Ah, sim, a Mantiqueira tem uma grande influência pro grupo, né? A Mantiqueira acho que tem uma grande influência para para a maioria dos músicos instrumentais, assim, principalmente os que são ligados a grupos maiores, assim, né? É uma grande expoente da nossa música e acho que contribuiu, sim, para bastante coisa do grupo.
E a gente fez agora esse show lá em Mercedes, no Uruguai, no mesmo palco que a Mantiqueira. Eu acho que foi uma grande experiência para todo mundo, né? Assim, saber que a gente está tocando no mesmo palco vamos dizer assim, nossos ídolos, né? São músicos ali que há muito tempo a gente escuta, ouve falar e a gente já estava ali, de repente a gente se viu tocando no mesmo palco. Então foi uma experiência muito legal. E o Noneto já tinha ido nesse mesmo festival há 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? A gente está em 2015, 2014, 2013, o Noneto já tinha ido nesse festival. E foi bem bacana essa participação. Esse festival em Mercedes é um festival muito, muito bacana. E qual foi a diferença das duas participações? Tocaram o mesmo repertório em 2012 do que esse ano? Ah, não, 2013, então. desculpa, 2013. Sim, sim. Em 2013 a gente foi com o grupo mesmo, com o grupo. A gente tocou praticamente o repertório do CD. Na época a gente ainda não tinha gravado o CD, mas foi praticamente o repertório do CD do grupo No Letra de Casa mesmo. Dessa última vez a gente foi, na verdade, com um trabalho de uma cantora que chama-se Martina Marana, cantora de Campinas também, de Valinhos, melhor dizendo. E a gente foi com esse trabalho dela, que é um outro trabalho com arranjos do grande pianista André Marques, pianista do Hermeto Pascoal, e um grande CD, um CD de canção, assim, muito bonito mesmo. O Noneto de Casa participou de todas as músicas ou só de algumas no disco da Martina? Foi praticamente o disco todo. Acho que teve uma música que foi em formação de trio ou uma outra em formação menor, mas assim, praticamente 90% do disco o Noneto gravou e foram esses arranjos do André Marques, exceto duas músicas, né? Teve duas músicas que não foram arranjo dele, que foi uma música chamada Chuva na Praia, que é a composição e arranjo também do João Paulo Gonçalves, guitarrista de São Paulo. E uma outra música eu acabei fazendo arranjo também, uma música do Nenê, baterista, é Última Valsa de Elis. Lágrimas de giz, desenhando dor, desbotando flor, mágica de lis. Você acha que é muito diferente tocar a música instrumental e um grupo grande acompanhar uma cantora? Como se comporta o grupo assim? Ah, eu acho que tem uma diferença, né? O fato de ser canção, né? O grupo tá ali como vamos dizer assim, uma banda de apoio, né? Apesar de que os arranjos do André, como foram a maioria do disco, né? Eles são arranjos que dão muita ênfase pro grupo também, né? O André é um grande arranjador, um grande músico, um grande mestre aí, e ele usa todo mundo mesmo, assim, né? Então eu acho que, assim, tocar com cantor, com um grupo grande é diferente. E com o André fazendo arranjo é mais diferente ainda. Vocês gravaram o primeiro disco do Noneto mais ou menos no final de 2014. E por que então o Noneto resolveu gravar esse disco? Ah, eu acho que porque hoje em dia tá muito fácil você gravar, você registrar, fazer um fonograma com as suas músicas. E como eu havia dito, a gente tinha ensaiado bastante e foi como se fosse uma conclusão de uma fase ali, né? Uma fase da nossa, de uma etapa da nossa vida, assim. Foi ter gravado esse disco. E também, hoje em dia, o disco é um portfólio, né? Como eu posso dizer, um cartão de convite, né? Hoje em dia o disco, o CD também é isso. E eu acho que isso vai possibilitar o grupo a tocar em mais lugares, a ser mais conhecido, a música chegar em outros lugares, assim. Bem, então se eu entendi, a finalidade cujo qual vocês gravaram o disco não remete a uma finalidade financeira, comercial, não é daí que vocês talvez estejam esperando retirar um lucro? Ah, não. É lógico que a gente esperar, a gente sempre espera, né? Não, mas na verdade a gente tem consciência de que
Música instrumental no Brasil não existe um mercado, né? Ou melhor dizendo, acho que não sei se um dia já existiu. A gente tem consciência de tudo isso e eu acho que o grupo é um grupo de idealismo, né? É um grupo que a gente construiu embasado nisso, né? Na convivência musical, na vontade de fazer música de coração, embora a gente saiba que não é muito, que infelizmente essa música ainda não chega muito nas pessoas, ainda não é tão divulgada e as pessoas ainda não têm, de repente, a capacidade de compreender e de escutar elas em casa. Mas que se um dia isso for possível, quanto mais pessoas conhecerem o nosso som, quanto mais longe o nosso som puder chegar, melhor. Mas eu acho que o disco não foi gravado com esse propósito justamente por tudo isso. E você acha que mudou bastante coisa depois que vocês gravaram o disco, assim, depois de entrar no estúdio, né? Porque pelo que a gente vê aqui, o disco demorou bastante tempo para ser lançado, né? Em torno de 1 ano, mais ou menos. Ah, sim, acho que teve diferença, sim. O fato de a gente ter entrado no estúdio, depois, embora o disco tenha demorado para ser lançado, logo depois a gente já pegou né, uma gravação, uma pré, como é que eu posso dizer, uma pré-gravação, Os ensaios, né? sim, mas do disco mesmo, né? A gente já tinha, embora não tinha sido mixado ainda, a gente já tinha, então a gente podia escutar e tirar dali bastante aprendizagem para o grupo, né? Porque a gravação não mente, né? Então você vai e escuta, principalmente por sopros ali, né? Nessa questão da gente tocar cada vez mais junto, de ser cada vez mais um instrumento só, né? Que todos os sopros, a ideia é essa, a gente ser um naipe, soar como um naipe. E eu acho que isso aí, para todo mundo, assim, foi uma grande experiência. E tanto que quando a gente entrou no estúdio para gravar com a Martina, que foi depois, se eu não me engano, uns 2 anos depois, 1 ano e meio, não sei, a gente já foi com uma outra cabeça. De repente a gente já usou essa experiência que a gente tinha tido dessa outra vez para que fosse melhor ainda. Bom, então, para finalizar nosso programa, gostaria de saber o que você entende por música instrumental brasileira e como você enxerga o seu atual cenário. É, bom, pergunta bem difícil, né? Mas assim, a música instrumental brasileira tem sido bastante construída, né, ao redor do tempo, assim, e a gente tem é inevitável falar das influências que a gente tem de fora, principalmente da música norte-americana, mas eu acho que a música brasileira tem caminhado por um caminho muito, muito bom, assim, muito bonito. Atualmente tem saído muitos grupos bons, assim, grupos instrumentais de excelente qualidade, mas é como eu disse, infelizmente, em termos, como é que eu posso dizer, em termos de alcance popular, assim, infelizmente a gente não tem muito isso ainda, né? Eu vejo como uma música muito de grupo, assim, sabe? De clube, assim, uma música que uma determinada classe de pessoas que acreditam nela consomem, né? E estão sempre ali incentivando uns aos outros, né? Mas infelizmente ainda não tem um alcance popular que merece. Mas também que não, isso não muda em nada né, a sua importância, exatamente, sua grandeza, sua importância. Eu acho que o que é grande, o que é importante, a gente tem que fazer com o coração, com a alma e levar para frente. E é isso aí. Eu acho que é isso aí, para frente. Então, Diego, gostaríamos de agradecê-lo pela sua entrevista aí, pela sua presença e parabéns pelo disco. Oh, eu que agradeço aí. Agradeço a oportunidade aí. Valeu mesmo. Então, para finalizarmos o programa, eu gostaria de oferecer uma música que é aqui do nosso entrevistador, também baterista do Noneto, João Casimiro. A música que se chama 7 de Junho com Minha Mãe e que também encerra o disco do Noneto. Rádio UFSCar 95.3 FM. Escute diferente.
Essa foi a primeira edição do Conversa Instrumental, Gravado em fevereiro de 2015. programa que vai ao ar mensalmente e contou com a participação do Diego Garbim. Você pode conhecer mais a respeito do grupo através do site www.manetesdecasa.com. Meu nome é João Casimiro. E eu sou o Cléber Brandão. Agradecemos a audiência de todos vocês. Muito som e até a próxima!